Nunca fui muito de acreditar nessas histórias de lugares mal assombrados, mas naquela noite eu deveria ter confiado no meu instinto. Era para ser só mais uma exploração de um lugar velho e abandonado com meus amigos. A gente já tinha visitado casas antigas, fábricas desativadas, mas quando Pedro sugeriu o hospital psiquiátrico no fim da cidade, o clima mudou na hora. Todo mundo na nossa cidade conhecia a história daquele hospital. Diziam que, nos anos 80, ele foi fechado às pressas depois de uma série de incidentes que nunca foram explicados direito. Os moradores locais evitavam até passar perto. Mas, claro, a gente era jovem e achava que era só papo furado. Eu não deveria ter ido. A gente chegou perto da meia-noite. A lua iluminava a fachada do prédio, que parecia estar caindo aos pedaços, coberta por uma camada grossa de musgo e poeira. As janelas quebradas, algumas remendadas com madeira velha, balançavam com o vento, fazendo um barulho irritante, quase como um lamento. O portão de ferro estava enferrujado, entreaberto, parecendo nos convidar para entrar. Foi aí que senti o primeiro arrepio na espinha. Mas ignorei, achando que era só o vento frio da noite. Tá tranquilo, vamos dar uma olhada e sair rápido, falei, tentando manter o clima leve. Mas mesmo os mais corajosos do grupo estavam visivelmente tensos. O lugar tinha uma presença, uma aura pesada, como se o tempo tivesse parado ali, como se o próprio hospital soubesse que estávamos chegando. Entramos pela porta principal, e o cheiro nos atingiu como um soco. Era mofo, ferrugem e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu estômago revirar. O chão rangia com nossos passos, e cada som ecoava pelos corredores vazios, como se estivéssemos sendo observados desde o momento que cruzamos a entrada. Naquela primeira noite, depois de explorar alguns andares e encontrar só poeira, velhos equipamentos médicos enferrujados e quartos abandonados, decidimos acampar no que parecia ser uma antiga sala de espera. Fechamos a porta, acendemos umas lanternas e nos jogamos nos velhos sofás rasgados. Devia ser por volta das 3 da manhã quando eu acordei com um som estranho. No começo, pensei que era um dos meus amigos se mexendo, mas então percebi que era mais do que isso. Eram passos. Lentos, arrastados, e vinham do corredor do lado de fora. O som ecoava pela parede fina, e eu podia ouvir claramente o som de algo ou alguém andando no escuro. Sentei na cama improvisada, tentando entender se estava realmente ouvindo aquilo ou se era minha mente pregando peças por causa do ambiente. Mas então ouvi de novo, um passo, e mais outro. Meus amigos ainda dormiam, mas o som estava cada vez mais alto. Levantei devagar e abri a porta, com a lanterna na mão. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Dessa vez, parecia vir de dentro das paredes, como se algo estivesse rastejando lá dentro, perto o suficiente para que eu sentisse a vibração. Meu coração disparou. Não era possível e eu estava ouvindo vozes. Vozes baixas, como sussurros, dizendo palavras que eu não conseguia entender. E, no meio dos sussurros, uma coisa ficou clara. Estavam chamando o meu nome. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Aquele hospital parecia mudar a cada momento que passávamos lá. Os corredores, que antes eram fáceis de memorizar, começaram a parecer infinitos, e as portas, e muitas das quais estavam abertas quando chegamos, agora estavam trancadas, sem razão aparente. O mais bizarro era que, quando acordamos naquela manhã, percebi que os poucos amigos que eu ainda via nas salas e corredores no primeiro dia tinham sumido. Tentei perguntar ao Pedro e ao Felipe, que ainda estavam comigo, mas eles pareciam evitar falar sobre isso, como se fosse normal. Aquela tarde, enquanto explorávamos mais profundamente o hospital, encontramos a antiga sala de cirurgia. O letreiro estava apagado, mas dava para ver claramente que aquele era um dos pontos centrais do prédio. O chão estava coberto por cacos de vidro, e a mesa de operações estava completamente enferrujada, cercada por uma série de luzes penduradas no teto, todas apagadas até aquele momento. Assim que passamos pela porta, as luzes começaram a piscar. Primeiro, uma, depois outra, até que a sala inteira começou a brilhar e apagar, como se o lugar estivesse acordando. No canto, havia um velho armário de metal,
quase imperceptível. Pedro foi até lá, e quando o abriu, um caderno antigo caiu no chão. As páginas estavam frágeis, amareladas pelo tempo, mas o conteúdo, e aquele conteúdo me arrepia até hoje. Não era um simples diário. Era um registro. Um relato de experimentos feitos ali. Testes em pacientes, tratamentos que beiravam a tortura. E, nas últimas páginas, algo pior. Relatos de desaparecimentos. Pessoas que haviam entrado naquele hospital e nunca mais saído. As últimas linhas falavam sobre vozes, sombras que perseguiam os funcionários e pacientes à noite. Quando terminei de ler, uma coisa ficou clara. Aqueles passos que ouvimos e aquelas vozes e não estavam vindo de lugar nenhum. Elas sempre estiveram ali. Na última noite, eu sabia que a gente não podia ficar mais ali. Eu senti o hospital nos cercando, nos sufocando. Os passos, as vozes, as sombras que víamos de relance pelos corredores e eram reais. Algo estava nos caçando. Então decidimos ir até o porão. Era o único lugar que não tínhamos explorado. Eu tinha uma sensação estranha de que tudo o que estava acontecendo com a gente vinha de lá. Quando encontramos a porta, trancada com um cadeado enferrujado, algo dentro de mim me dizia para não entrar, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não tínhamos escolha. Arrombamos a porta. Do outro lado, o que vimos foi algo que nunca vou esquecer. Era uma sala pequena, com paredes cobertas por símbolos estranhos, pintados com algo que eu preferia acreditar que era tinta. No centro da sala, havia velas apagadas, e eu podia sentir a energia no ar mudar. Foi então que vimos. Sombras começaram a se mover nas paredes, formando figuras humanas que se contorciam, como se estivessem presas. As vozes estavam em todos os lugares agora. Elas gritavam, choravam, e eu sabia que não eram só ecos do passado. Elas estavam vivas, e estavam vindo até nós. Não adiantava mais correr. O hospital não ia nos deixar sair. Os corredores, antes simples e pequenos, agora se estendiam como um labirinto sem fim. As vozes nos seguiam, e as sombras estavam cada vez mais perto. Eu sentia o frio delas na minha nuca, como se estivessem tentando me puxar para a escuridão. Chegamos de volta ao lugar onde tudo começou. A sala de espera. Eu olhei para meus amigos e vi nos olhos deles o que eu temia e sabíamos que não íamos sair dali. Quando tentei abrir a porta da frente, ela estava trancada. Não importava o quanto eu tentasse girar a maçaneta, ela não se movia. Foi então que eu vi. No canto da sala, o recepcionista, que mal havíamos notado quando entramos, estava parado, nos observando. Seu rosto pálido, olhos sem vida. Ele não era humano. Nunca foi. Ele era parte daquele lugar, assim como nós seríamos. Senti o desespero me consumir, e quando as sombras finalmente nos alcançaram, percebi que, assim como tantos outros antes de nós, nosso destino estava selado. Agora, éramos parte daquele hospital. Parte das vozes, das sombras e parte do terror eterno que aguardava o próximo grupo de idiotas que ousasse entrar.